Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido pela Televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É uma produção da SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje eu não poderia começar o programa de outra forma. Este programa será uma alusão ao Dia do Professor, ao Dia das Crianças. Nós vamos fazer algumas homenagens, né? E vocês já vão perceber por quê. Eu vou começar lendo uma passagem sobre a convidada de hoje, que ela relata coincidências na vida dela. Nasci no dia 15 de outubro de 1974, presente do Dia dos Professores para minha mãe Elma. Para completar ainda mais essas coincidências, há 25 anos comungo minha vida com o Pedro, que é professor. Nosso convívio é regado de muitas trocas. Eu, professora do ensino básico de artes e literatura, e Pedro, professor universitário e formador de professores. E as coincidências seguem. Eu e ele, naturais da mesma cidade, Tupã-Siretã, contudo de gerações diferentes. Enquanto eu nascia, ele, jovem locutor e radialista, gravava mensagens para minha mãe usar em suas aulas de orientação educacional, filosofia e sociologia. Coincidência última descoberta muitos anos depois, quando nos encontramos aqui em Santa Maria. A voz daquele jovem rapaz seria então a voz que está ao meu lado até hoje. Muito lindo, essa parte está escrita no portfólio da nossa convidada. Ela já esteve no programa hoje, já esteve no programa uma outra vez, professora e artista visual, que, homenageando a todos os professores e a ela, pelo seu aniversário, nós oferecemos o programa de hoje. Bem-vinda ao programa, Lisiane Gonçalves. Muito obrigada, Lígia, pelo convite. Meus cumprimentos aos professores, a todos os professores da minha família e também assim aos professores da Rede Municipal de Ensino, né, em especial aos meus colegas da Escola Lívia Mena Barreto. É uma coisa, essa questão do professor vem de geração e parece que está no sangue, né? Minha mãe também foi professora, foi diretora de escola e é muito bacana. E como pais a gente acaba também fazendo esse exercício de ensinar, né? De educar, né? Lisiane, ao longo dos últimos 25 anos, né? Nós falamos na última entrevista que tivemos contigo, o teu trabalho profissional ele transita entre a pesquisa poética individual e a docência frente ao ensino básico da Rede Municipal de Educação em Santa Maria. Como nasceu o projeto Ler e Aprender a partir de 2012, que nós chegamos a comentar naquela outra entrevista? Hoje nós vamos tocar mais profundamente nesse ponto, né? As atividades que tu vem desenvolvendo nesse projeto tão bonito. Quais os objetivos que ele envolve, as pessoas? Sim, o projeto Ler e Aprender, ele iniciou em 2012 na Escola Lívia Mena Barreto. E é um projeto muito importante, que eu considero assim, muito interessante. Ele funciona no contraturno, então eu atendo crianças
tanto que não leem ainda, que estão em processo de reconhecimento das letras, até os alunos, os jovens, já mais para o final assim, do ensino fundamental. Eu trabalho bastante assim com as falhas, no caso, né, com aquelas lacunas que no decorrer do ensino esse aluno acabou tendo. Então, trabalho com leitura, bastante literatura, produção de textos, interpretação, compreensão textual. Trabalho muito essa questão da autoestima desse aluno, né? Da autoestima, da gestão do tempo dentro e fora da escola. Ah, que bacana! E esses, por exemplo, problemas ou resultados, enfim, o que ele teve, essas falhas, né, como tu falou, seria justamente nisso que tu trabalha, uma falha na literatura, uma falha na escrita, é isso? Sim, são abordagens, assim, que potencializam, né, essa questão da leitura vista de um modo geral, leitura de imagem. Eu trabalho muito, as aulas funcionam individualmente, eles vão no contraturno, então nós partimos quase sempre de um texto literário e depois a gente vai produzir alguma produção plástica. Né? Então, assim, é quase como um ateliê. E aí tu vai verificando se ele houve evolução, né? No processo, se houve mudança. Exatamente. Eu dialogo muito com as professoras, né? Com todas as professoras, porque a gente vai dialogando. Ele tem que mostrar uma evolução lá dentro da sala de aula. Ah, que bacana. E relate para nós os principais momentos do projeto Ler e Aprender, os momentos em que ele foi tomando corpo e dando resultados, as atividades iniciais, né, que depois a gente sempre vai criando outras, mas vamos falar do início. Sim, eu acho que eu posso citar, assim, 3 prêmios que nós ganhamos, porque não é a questão do prêmio em si, mas no momento que tu recebe um prêmio, é toda a escola. Porque a gente não trabalha sozinho, né? Eu não trabalho sozinho, sou eu, é a minha equipe diretiva, assim, que é parceira, faz uma excelente gestão, a minha diretora, a professora Grace, e a vice-diretora, a professora Cleonice, são parceiras. Então, nós ganhamos 3 prêmios, um foi em 2015, que foi o primeiro lugar do prêmio Salvador Isaia. Depois, em 2016, nós ganhamos o primeiro lugar no estado do concurso Uma Celebração pela Paz, pelo Lions Internacional, com um trabalho muito bonito, né, que a gente partiu do Alfredo Volpe e da Tarsila do Amaral. E também em 2019 nós recebemos o primeiro lugar do 15º concurso de desenho da ala 7 da Força Aérea, que foi um trabalho muito bonito, feito também pela Isabelle do 6º ano. E nós dividimos o trabalho em 4 partes. Então, esse trabalho, a gente retoma a questão do céu, do ar, da terra e do mar, com uma técnica de desenho, com giz pastel seco. Fomos lá receber a premiação e foi bem Tu dá o tema e as crianças vão criando. Sim, elas produzem lá na escola, né, o material, a gente, a equipe diretiva, a gente que fornece. Sim. E também recebemos, assim, já fomos no MASME, recebemos a Maria Rita Pi Dutra, né, que falou muito sobre o trabalho literário dela. Nos anos finais nós trabalhamos com a tese de doutorado dela, o tema da tese e do mestrado. Então a gente fala sobre pesquisa para o nosso aluno também. E a Maria Rita foi lá e fez uma excelente fala com os nossos alunos num projeto integrado com o cetismo. Com o cetismo, que a gente falou sobre negritude e racismo. Então, legal. A gente trabalha integrado com a Universidade Federal de Santa Maria, sempre que possível também. Já eliminando essa hipótese de preconceito, essas coisas, né, para as crianças e os adolescentes não levarem isso, né, para frente. E o 6º ano aborda de que idade? O 6º ano, eu não sei agora, porque varia um pouco, mas eu acho que é 10, 12 anos, né? Um pouco mais. E nos anos que antecederam a pandemia, os alunos tiveram contato com algumas feiras do livro e com os patronos das feiras, né? Conte para nós essa experiência, se os encontros foram na feira ou se foram na escola.
E como é que foi a produção artístico-literária deles? Como é que houve? Sim, desde 2017, eu vou falar um pouco só dos últimos, de 2017 em diante, a gente tem levado a feira para a escola. Em 2017 foi muito bonito, o patrono era o jornalista Marcelo Canelas, então nós fizemos um curta-metragem a partir de uma crônica, O Cego e a Bicicleta, e aí na época a Rose, que é hoje secretária de Cultura, levou o Marcelo Canelas na nossa escola, e aí a gente apresentou esse curta-metragem para ele e fizemos também uma entrevista para ele falar sobre o jornalismo, né, a rotina dessa profissão do jornalismo. Depois, em 2018, levamos o patrono, o Walter Noal Filho, servidor, que foi da universidade. Levamos também a professora homenageada, a Maribel Dalben, que foi fazer uma intervenção com os anos iniciais. E também apresentamos trabalho na Feira do Livro a partir do escritor Felipe de Oliveira, que era o escritor homenageado. Em 2019 também levamos, a gente interagiu com o Maurício Leite, que foi o patrono, levamos o professor homenageado, que era o Pedro, né? Então o Pedro foi falar lá com o meu esposo, e recebemos a Giovanna Zanata, né? Que a gente foi fazer uma homenagem ao saudoso Humberto Gabi Zanata, então a Giovanna também foi lá. Então a gente interage bastante com a Feira do Livro, é um acontecimento cada vez que recebemos. Mas visitas. O que os autores fazem? Eles leem livros deles, eles explicam alguma questão de como é que se escreve, os alunos fazem também escritas? Sim, os alunos são, conforme o patrono e a obra literária desse patrono, a gente prepara as turmas. Se é uma obra mais direcionada aos anos iniciais, então é os anos iniciais que vai ler a obra, então a gente trabalha, as professoras todas, não só eu no meu projeto, toda a escola se envolve. Né, com tarefas diferentes, exercício da leitura, exercício da escrita. Exatamente, então eles produzem. E a pintura entra também em algum momento de capa de livro, ou ilustração, para também desenvolver isso neles, exatamente, eles produzem para esperar essa visita. Ai, que legal. Então é uma interação muito rica, e a Feira do Livro é um acontecimento. E a Rose sempre, antes de ser secretária de Cultura, ela já pensava nessa relação entre cultura e educação. Que legal. Tu tem mais alguma coisa para falar dessa parte das feiras, que nós vamos fazer um intervalo? Não, acho que era isso? Seria isso. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo para continuar conversando sobre esse projeto Ler e Aprender e conhecer as produções dos alunos, principalmente agora nos anos de 2021, 2022, durante a pandemia, 2020 e 2021, como é que eles se realizaram e produziram, né, num novo momento, né, que tiveram que usar a tecnologia e ser criativos. Esperamos vocês. Até daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, quero convidá-los para os cursos livres que eu estou abrindo agenda no meu ateliê Lígia Marques, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Serão cursos de pintura, poesia, arte, que envolverão técnicas e desenvolvimento da criatividade pessoal. Os cursos estão abertos para pequenos grupos ou aulas individuais. Informe-se no telefone 519-9964-8373. Há possibilidade de mentoria e grupos de estudo. Aguardo a sua inscrição. Vamos lá trabalhar? Um abraço. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais.
Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Olá, venho convidá-los para uma exposição de arte em Santiago, Rio Grande do Sul, em homenagem a Caio Fernando Abreu. Ele é santiaguense, natural, de Santiago, e vários artistas convidados estarão expondo suas obras nesta homenagem. Será a exposição de 5 a 30 de novembro no Espaço Cultural Estrada Bosco, em Santiago, e os nomes de todos os artistas participantes e da curadoria você pode ver na tela, estão passando então o cartaz e o convite dessa exposição, e eu espero vocês lá. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a professora e artista visual Lisiane Gonçalves. Lisiane, eu estou curiosa, e o nosso público tem certeza que também, como é que aconteceu esse projeto Ler e Aprender na época da pandemia, As pessoas estavam preparadas para essa dinâmica tecnológica ou não estavam? Como é que foi o ensino-aprendizagem? Todo mundo começou a aprender junto, E nos fale sobre os exemplos das obras, das produções em 2020, 2021 dos alunos. Como é que os professores lidaram e os alunos? Sim, eu falo como mãe e como professora, Então, assim, foi muito difícil, foi um período, assim, de grandes aprendizagens e tudo muito rápido. Então, o professor teve que aprender e ensinar concomitantemente. Sim. Então, assim, foi muito desafiador. E as escolas do município, a nossa escola, vou falar um pouco assim dos projetos que nós fizemos na escola, a gente previa aulas integradas. Então, assim, os planejamentos eram muito integrados entre as disciplinas para não sobrecarregar o nosso aluno, porque as aulas eram pelo Meet, E também a aula é virtual pelo Classroom. Então, assim, a gente teve todo um cuidado de como enviar esse material de uma forma atrativa. Então, o uso de imagens, nós usamos muitas imagens na produção dos trabalhos e tivemos, assim, um bom êxito, mas também tivemos que flexibilizar para aquelas famílias que não tinham acesso à internet, E nem, assim, muito só pelo celular. Então, assim, atendimentos pelo WhatsApp, eu atendi muito pelo WhatsApp, em horários alternativos, porque as famílias estavam sobrecarregadas. Então, nós tivemos, assim, esse olhar muito cuidadoso. Também eu percebo, assim, que essa questão da imagem foi um desafio tanto para os alunos como para os professores. Eu vejo tanto, assim, na rede, na universidade não foi fácil, imagina para as crianças, para os jovens também não foi fácil. O ensino médio, o meu filho fez praticamente o ensino médio
de forma virtual. Então foi muito desafiador. Sim. E já em 2017 eu já tinha feito um projeto que nós trabalhamos com as profissões, nós trabalhamos com 5 profissões, e na época foi difícil conseguir pessoas que quisessem, que se propuseram a fazer vídeos para enviar virtualmente para os nossos alunos. Eu também tive muita dificuldade de conseguir convidados para trazer, né, para gravar, enfim, porque os professores estavam lotados de trabalho. É muito difícil, foi muito difícil. E vocês tiveram que aprender essa tecnologia, vocês não sabiam nada porque a gente não usava, né? Exatamente. Como é que postava as imagens, todas essas coisas, pesquisas. E até hoje é um desafio, porque nós agregamos coisas que não existiam antes, plataformas, mas existem alunos que recebem esse material que está disponível nas plataformas. Nós temos a árvore de livros que a SMET oferece para os alunos, então tem como trabalhar, o aluno pode ler virtualmente, mas por onde que ele está lendo? É pelo celular, né? Dificilmente tem alguns não tem, a maioria não tem assim, computador, né? Ou a televisão, ou a tela. Exato, uma tela apropriada para leitura. Isso. Então, porque entra ergonomia, entra a saúde dos olhos, entra uma série de coisas que não podemos negar isso, né? Exatamente. E como é que foi então a produção dos alunos? Como é que eles entregavam? Eles faziam em casa, depois escaneavam, fotografavam, fotografia. Recebíamos por todos os meios. Então, assim, foi bem rico e difícil, muito difícil. Eles usam e-mail também? Usam e-mail, tem um e-mail então era por WhatsApp, por e-mail? E nas salas de aula, né? E nas salas virtuais também, eles também podiam mandar os trabalhos e todos interagiam os colegas. Ah, que legal, nós fizemos uma exposição em 2021, virtual? Não foi virtual, já mais para o final, aí foi presencial, que foi lá no Praça Nova, exposição das infâncias e práticas de rede municipal de Santa Maria, e nós apresentamos, isso aí foi a SMET que promoveu para as escolas mostrarem o que elas haviam produzido durante a pandemia, e nós mostramos um trabalho muito bonito que foi um mobile muito grande, gigante, de 90 por 90, e a temática era da cor amarela. Nós trabalhamos com a cor amarela, porque ela significa cuidado. Todos nós estávamos precisando ter cuidado uns com os outros, e ela também cuidado, atenção, e ela também significa esperança. E ela também é ligada à criatividade, sabe? Exatamente. Então ela é também uma cor estimulante, alegre. As professoras trabalharam com o Van Gogh, com o Klimt, com o Volpe, com a Tomi Otaki, com o Jaider Esbel, que faleceu ano passado, tragicamente, ele é indígena. E também com o Guto Lacaz, que eu interagi, então ele enviou material para eu trabalhar com os meus alunos. Então ele acompanhava pelas redes sociais. Que legal! Muito bonito o trabalho e desafiador. Então vocês deram estes autores, né, pintores, artistas, como exemplos, os alunos conheciam as obras desses artistas e depois faziam sua produção, é isso? Exatamente. Ou como uma releitura ou com uma criação? Exatamente. A cada professora eu trabalhava com formulários. Então aí tu envia no formulário, o aluno vai receber assim muita imagem. E aí, a partir dali, ele vai responder questões objetivas e discursivas também. Cada professor trabalhou. Esse projeto da cor amarela envolveu toda a nossa escola. É que não é só contigo, né? Eu não consegui visualizar, mas são várias disciplinas, digamos assim. Um pouco na literatura, um pouco na aula de artes, um pouco na aula de música, é algo assim, na geografia, todos os professores com todas as disciplinas pegavam esse tema e trabalhavam. Exatamente, então vamos supor, naquele mês tinha um tema, né? Esse tema da cor amarela, ele durou o ano inteiro, mas tiveram subtemas, as professoras planejavam em conjunto. E aí o aluno recebia o planejamento, e aquele planejamento englobava várias disciplinas. Entra a maquete também?
tridimensionalidade? Entra muitas produções e aí, através, no caso na pandemia, eles enviavam por fotografia. Claro. Então aí eu mandava áudios colocando como fotografar para enviar, a questão da luz, aproveitar a luz da janela. Então eles tiveram que ir aprendendo virtualmente questões técnicas também de como mostrar esse trabalho. Que legal. Vamos falar sobre 2022? Vamos. Bom, então passando, né, a pandemia, vem as aulas presenciais. E que produções artísticas, então, no projeto Ler e Aprender, estes alunos estão desenvolvendo agora em 2022? Mudou a cor, mudou o tema, como é que é? O que está acontecendo agora? Aula totalmente presencial agora? Totalmente presencial, né? Desde 2021, eu já estava sabendo que esse ano ia ser o centenário da Semana de Arte Moderna. Ah, é verdade. E começou a aparecer, a gente assina revistas, então assim, eu comecei a ler muitos artigos, entrevistas, desde o 2021, no período de férias, já começaram assim, a mídia começou a trazer muito material. Faríamos 100 anos de Semana de Arte Moderna em 2022. Exatamente. Então eu fui coletando todo esse material, foi uma compilação muito grande, muito rica, participei de eventos literários. E depois, no início do ano, nós planejamos, e aí esse material todo foi compartilhado com as professoras da escola, e estudamos juntas, pesquisamos, e cada uma levou para a sua proposta, para o seu planejamento, esse tema, né? Então, assim, em relação aos meus alunos, eu trabalhei com... A gente produziu telas. Então, eu mesma preparei aquelas telas. Dando fundo. Dando um fundo, eu parti do poliéster. E cada artista que nós trabalhamos, vários alunos produziram sobre uma obra só. Tá, então, sobre uma superfície. Exatamente. Entendi. Então, assim, partimos de desenho, colagem. Eles sabiam, quando eles chegavam, aquela obra estava andando. Algum deles começou e algum deles, dos participantes, iria finalizar. Então, chegando a próxima semana, eles encontram aquela obra pronta. E a partezinha que eles trabalharam. Ah, porque os outros das outras disciplinas continuavam? Não, por exemplo, assim, é assim, ó, eles vão no contraturno. E aí eu começava um trabalho. Por exemplo, eu trabalhei com a obra do Heitor Villa-Lobos. Então nós produzimos uma tela, né, com a vida e a obra do Heitor Villa-Lobos. Todos os meus alunos produziram sobre aquela tela. Cada um fez uma parte, cada um desenhou uma parte. Depois nós trabalhamos com a Anita Malfatti, que também escolhemos uma cor de fundo que se repetia no trabalho dela. Depois a Tarsila do Amaral, fizemos uma composição bastante ensolarada, bastante amarelo, e retomamos obras da Tarsila. Também trabalhamos com o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade, que nós partimos dessa obra aqui, Pauliceia Desvairada, que é uma obra assim que traz também conceitos artísticos sobre o que era o belo, como que os modernistas compreendiam o belo. Ah, que bacana. E também o Victor Brecheret, né? Trabalhamos bastante com o Victor Brecheret, e aí foi muito interessante porque nessa obra o Victor Brecheret, nós temos o busto na Praça Saldanha Marinho do Felipe de Oliveira. E no meio da aula, às vezes o professor leva uma surpresa, né? Que o aluno não conhece a cidade, né? Não conhece o centro, não conhece a praça. De acontecer casos assim, qual é o nome da sua cidade? É Camobi, né? Quer dizer, então são surpresas, são essas lacunas, são essas contribuições que eu me proponho sempre ali a dar esse olhar bem atento para esse aluno. E aí tu tem uma van que leva um ônibus, como é que você se desloca até lá? Não sei se a escola é perto do centro ou é perto. Não, mas nós não fomos não foram? Não, nós não fomos. Só é mostrado na escola. Exatamente, entendi. Porque nem todos os alunos, eles frequentam o centro da cidade. Tá. Entende? Não, e aqui também no programa nós gravamos uma entrevista que fala justamente sobre essa erma
de Felipe de Oliveira, né? Que as pessoas às vezes nem sabem que Vitor Brecheret produziu, né, essa obra. Tu queres falar da caixa, queres ler uma poesia para nós não estourarmos nosso tempo? Então, assim, ó, a obra que nós fizemos do Mário de Andrade, nós partimos bastante da Pauliceia Desvairada. Então ele lê, e o nosso aluno ele compreende, o aluno bem da primeiro, segundo, terceiro ano, ele é capaz de compreender conceitos como esse. Belo da arte é o arbitrário, convencional e transitório, é a questão de moda. Belo da natureza é o imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. Arte não consegue reproduzir natureza, nem este é o seu fim. Então, assim, muito interessante. Eu tive alunos que ainda estão, naquele momento estavam em processo de reconhecimento de letras, mas eles compreenderam muito a vida e a obra desses 6 artistas trabalhados e chegavam na sala de aula regular e contavam e compartilhavam com os colegas, né, e com as professoras que, por sua vez, também estavam trabalhando com a Semana de Arte Moderna. Que bacana. Então, o meu aluno do projeto, ele interage com a sala de aula. Sim. Né, mesmo que ele ainda, porventura, não esteja lendo. Quando eu era adolescente, eu também lia Mário de Andrade. Acho que também era muito legal isso, né? Não é uma poesia fácil, mas... os alunos, eles são capazes de muitas coisas. Eles entendem questões, às vezes, muito complexas. Já estourou o nosso tempo? Vamos encerrar, então, o programa. Eu gostaria que tu dissesse de ti, né, o que tu recebe, o que tu leva para a tua vida com todas essas práticas e essas vivências como experiência. O que tu leva dentro de ti? Bem, ter a oportunidade de trabalhar com crianças, para mim é muito enriquecedor. Eu não imaginava, não planejei isso para minha vida, né? O início da minha carreira foi trabalhar com o ensino superior, então a gente trabalhava na Urcamp numa época que eu tinha 300 alunos, numa época que a normal começou a ser, tu não podia mais ser professora se tu não tinha a formação superior. Então começaram assim esses atendimentos, uma grande formação dos profissionais. Sim. Hoje eu trabalho com criança e com jovens e eu me sinto muito realizada. Eu gosto bastante de trabalhar e eu vejo que o como você trabalha, ele é tão ou mais importante do que o que você trabalha. Isso ficou visto assim fortemente nesse período de pandemia, né? O trabalho foi enviado, agora como que esse aluno recebeu esse trabalho? Então hoje eu encontrar nas redes sociais algum ex-aluno meu que me diz, olha, eu fui fazer letras porque eu lembro das nossas aulas de literatura, ou eu fui fazer designer, ou eu fui fazer desenho e plástica, em função das aulas de artes, é muito gratificante. Né? E em nenhum momento deixou a desejar o ensino e a aprendizagem na pandemia, então, porque o professor se responsabilizou e tocou. Mas assim, ainda nós vamos muito tempo sentindo o reflexo desse período, porque o como foi virtual, né? E isso deixou marcas. Isso deixou marcas na formação, né? E na aprendizagem de nossos alunos. Então a gente segue muito atento e por muitos anos, eu acho, tratando desse período, né? Que ele foi muito diferente e desafiador. Então tá, Lisiane, infelizmente preciso encerrar o programa, né? Mas eu agradeço a tua vinda novamente aqui para trazer mais detalhes sobre esse projeto Ler e Aprender e desejo sucesso, que ele tenha vida longa e que ele ensine muitos alunos a desenvolver a arte dentro de si e se expressar externamente. Eu que agradeço o convite, um abraço para todos os professores, né? E vamos olhar para frente. Isso aí. Abraço para os professores e para as crianças também, né? Que em outubro nós comemoramos
o dia do professor e o dia das crianças. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center.